Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente estou por aqui para passar um pouco dos meus conhecimentos, das minhas informações que eu aprendi ao longo da vida, porque conhecimento só tem validade quando é passado de uma mente para outra. Descobri isso recentemente e hoje eu quero, com essa permissão de Deus, passar esses conhecimentos. Ou seja, eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estar aqui novamente gravando, porque quando a gente transmite os nossos conhecimentos, nós não precisamos hoje fazer uma transformação extraordinária na vida das pessoas, mas aquela semente que nós iremos plantando, ao longo do tempo ela vai crescendo e vai florescer e produzir frutos em abundância. Assim é para aquelas pessoas que plantam, que continuam fazendo a lição de casa todos os dias, ou seja, construindo ali tijolo por tijolo a sua riqueza física, emocional, financeira, educacional, ou seja, na área que você realmente escolheu a se desenvolver. E hoje, nesse bate-papo, eu quero passar para vocês 7 coisas, ou seja, que gasta dinheiro desnecessário. São aí um bate-papo, vai envolver um pouco do nosso conhecimento, da nossa educação financeira. Tem pessoas que são descontroladas emocionalmente, financeiramente, emocionalmente e traz uma série de dificuldades na vida lá na frente que você vai olhar para trás e ter dificuldade em se manter naquele momento, principalmente pelo lado financeiro. Sabemos que nós precisamos de recurso para nós nos manter. E isso é o que a gente tem que fazer ao longo da vida, plantando a nossa semente, cuidando dos nossos resultados, para que nós possamos ter aquilo que nós almejamos, porque só depende de você para conquistar aquilo que você almeja. Só que nós, seres humanos, temos diversas crenças ao longo da vida que foi enraizada, que foi ensinada para nós. E aí, nesse processo, como o nosso cérebro gosta da zona de conforto, gosta do menor esforço possível, ele acostuma com aquela vida na qual você leva. E aí, lá na frente, você vai reclamar dos outros, da sociedade, do governo, das pessoas à sua volta, mas as consequências dos resultados na qual você está colhendo é fruto da semente que você plantou. É simples assim. Qual semente você escolheu para plantar e cultivá-lo? Você escolheu a semente do bem? Possivelmente você vai colher bons resultados. Mas também, se você fez o contrário, ou seja, escolheu semente dos espinhos, jamais você vai colher flores. Então, cada natureza, cada uma das espécies tem a sua própria natureza. Então, nós seres humanos precisamos entender o que nós estamos plantando. Aí você reclama que não tem sorte, mas nada você faz para mudar as suas estratégias, nada você faz, você não preparou o solo no momento apropriado para fazer as suas plantações. Então a gente precisa entender dentro desse contexto, dentro dessa realização, tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, primeiro ralo que eu quero falar para vocês hoje, nesse bate-papo, é sobre os juros. Os juros, principalmente juros de cartão de crédito, que nós gastamos dinheiro desnecessário. As pessoas, na grande maioria, hoje, vivem com status, vive de uma forma querendo ser mais, se mostrar mais do que é. E isso lá na frente vai trazer uma dificuldade muito grande. Porque hoje você coloca um cartão de crédito na sua carteira e sai e volta ou seja, com as mãos cheias de compras. Você comprou algo que você ainda não tem os seus recursos, algo que ainda você tem que vender as suas horas para você pagar aquilo que você já comprou. E com isso, alguém vai se lucrar, porque alguém vai receber juro. Imagina, você não tem recurso e vai até alguém
para que alguém passe aquele dinheiro para você. Alguém vai cobrar juro, ou seja, o cartão de crédito vai cobrar aquele juro para ele estar financiando e você vai lá, como nós somos treinados para passar esses conhecimentos, essa jogada de marketing, você chega na loja e as pessoas falam, são 10 vezes sem juro. Porque pega aquele valor e divide pelo juro, mas os juros já estão embutidos. A fatura do cartão de crédito, quando você paga o total, tá tudo certo, porque você está pagando aquilo que realmente você comprou. O problema é, você começa a ter outras prioridades e começa a pagar o mínimo. E aí, todo mês você vai pagando o mínimo. E para o cartão de crédito, para as instituições financeiras, isso é ótimo. Ela quer que você continue pagando o mínimo, para ela ter recurso, ou seja, ter juros sobre juros em cima daquilo. Então, esse dinheiro vai para o ralo e você nem percebe. Quando você imagina, você já está com o nome endividado. É o motivo pelo qual muitas pessoas, em torno, se eu não salvo engano, uma pesquisa recentemente, mais de 78% da população brasileira estão com o nome sujo, ou seja, em algumas instituições financeiras por estar restrito a qualquer tipo de compras. Então, isso traz um sério de transtorno. Os governos, os nossos governantes também gostam disso, porque eles prendem a população dentro de um sistema de alienamento, ou seja, eles fazem isso para poder manter as pessoas alienadas a esse sistema. E as pessoas, como desavisados são, acabam ficando nesse sistema. Ou seja, nessa corrida de rato, ou seja, dentro do mesmo ciclo, sem sair. É igualmente você, para ter o exemplo prático, correr em uma esteira. Você vai correr, correr vai ser bom porque você vai se exercitar as suas atividades físicas, mas não vai te levar a lugar nenhum. Você está diante daquela parede, vendo aquelas mesmas cenas. Se você também aproveitar essa corrida, ouvindo algo interessante que pode mudar a sua trajetória, assistir algo, porque também dá para assistir, nós precisamos também, de uma certa forma, alienar uma coisa a outra que seja útil. Porque também, se você estiver fazendo coisas que está regredindo a sua mente, ou seja, alimentando a sua mente de substâncias tóxicas, de palavras negativas, possivelmente você ainda mais vai aumentar as suas dificuldades. Porque você olha para o seu colega do lado e ele está com carro novo, com a roupa nova, com uma casa nova, morando no centro e você não tem condições para tal ainda. Aí você quer fazer isso hoje. Só que hoje não dá. Você tem que mentalizar isso, porque tudo que acontece na natureza, tudo que acontece no planeta, acontece por duas ocasiões. Mentaliza isso, agradece a Deus por aquela pessoa, por aquele amigo já ter conquistado, e você planta a sua semente que você vai conquistar. Ali em silêncio, sem pedir conselho, só com sua criatividade. Tem pessoas que precisam de ajuda? Sim, e estamos aí para ajudar aquelas pessoas que querem o crescimento. Mas o problema é que as pessoas não querem aprender a plantar. Às vezes passa alguém na frente da sua casa pedindo uma porção de alimento para na qual se alimentar. E aí você vai lá e ainda tem a boa vontade e quer que aquela pessoa desenvolva, você procura ensinar aquela pessoa a plantar e ela simplesmente não quer plantar. Por que ela não quer plantar? Porque é difícil, porque vai sair da zona de conforto, porque ela não quer isso, porque é dificultoso, ela está ali pedindo porque é mais vantajoso. Certa vez eu estava na casa da minha mãe, lá no interior. Chegou um cidadão, que aí eu fui puxar a ficha depois, ele vivia pedindo. E eu fui perguntar, falei para ele, né, que ele chegou contando uma história que estava pedindo aquilo ali para comprar um leite para uma filha, porque a filha era especial. Eu falei, tudo bem, esse leite que você está aqui
na cidade tal, é só ir lá e fazer um cadastro e pega esse leite. Ele falou que era difícil porque ele teria que ir até a cidade, ou seja, mas ele estava todos os dias, importa, importa, usando a mesma mentira para poder pegar, porque as pessoas, de uma certa forma, já têm os seus recursos, o recurso já está garantido na nossa Constituição. Não tem a necessidade de as pessoas estar toda hora fazendo isso, porque tem recurso, mas de uma certa forma para eles é melhor, porque eles não querem sair da zona de conforto, porque tudo vai ser difícil para conquistar. É o que a gente fala, tudo dá trabalho, e isso é verdade. Mas vamos adiante. Eu estou com a rinite meio atacada, mas vamos adiante aí, porque na vida a gente não pode ter essa dificuldade, ter que parar, porque quando a gente para, a gente deixa para trás uma série de transtorno. Então, o segundo ralo que eu quero falar para vocês são as taxas bancárias. Ou seja, uma coisa vai interligando a outra, ou seja, é tipo uma escadinha, uma coisa vem puxando a outra para essa realidade. Quando vocês ficam nesse processo das taxas aumentando, você está jogando dinheiro ao ralo. Por exemplo, você tem uma conta simples lá no banco. Você não precisa ter uma conta especial, que você não, mas quando você pensa que não, você vai ver todo mês lá o banco desconta 40, 50, 60 reais. É pouco. Mas ao longo de muitos anos, isso traz uma acumulação muito grande. Já aconteceu isso comigo. Eu tinha uma conta aberta lá na década de 90, por exemplo, e ficou vários anos. E eu, às vezes, aquelas contas ali era tão pouco para mim, digamos assim, enquanto eu estava ativa trabalhando. Quando chegou aí por volta de 2020, eu parei de trabalhar, fui cuidar dos meus afazeres, ou seja, praticamente não fiquei usando aquela conta. Quando eu fui até a agência bancária dar uma olhada, aquela conta já estava no negativo. Por quê? Porque ela estava consumindo algo. Quando eu fui fazer a conta, já tinha consumido muito dinheiro ao longo de 20 ou 30 anos. Ou seja, é muitas taxas ali que você vai pagando sem às vezes perceber. E você pode evitar isso. Mas nós, por uma certa descuido, por não ter dificuldade e achar que isso é pouco, vai deixando para trás. Porque quando você vai ver lá na frente, o acúmulo disso, nós já jogamos muito dinheiro pelo ralo. Então, esse é um do ralo que a gente tem que prestar atenção para que a gente possa também economizar esses recursos. Muitas pessoas vão virar para você e dizer que você é mão de vaca. E tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Escolha aquilo que você realmente deseja alcançar e não esquece, porque as pessoas vão falar para você, vão falar de você de qualquer jeito. Se você está fazendo algo importante, elas vão falar. Se você está fazendo algo que não agrade ela, elas vão falar. Se você trabalha, elas vão falar. Se você sai, elas vão falar. Se você bebe, elas vão falar. Se você fuma, elas vão falar. De qualquer jeito, elas vão falar de você. Então, se concentre em você. Não busque aprovação externa. Ou seja, é só em você, na sua mentalidade, no seu foco, que você vai conseguir resultados. E muita atenção, muito cuidado ao você compartilhar a sua convivência, o que você deseja para outras pessoas. Isso é perigoso, isso é uma tragédia, isso é como você pegar a sua chave da sua casa e entregar para um desconhecido. Ele vai entrar na sua casa e vai levar tudo que você tem, toda a sua paz, toda a sua leveza, tudo que você tem, você vai ser destruído simplesmente por um ato de imprudência sua. Então, por quê? Porque você abriu a boca e falou. Então, planeje em silêncio. Deus deu os dois ouvidos e uma boca justamente para você falar menos. Eu confesso que eu apanhei muito na vida sobre isso, mas veio me policiando dia após dia para que eu possa alcançar algo extraordinário na minha vida. Porque quando você começa a você ficar em silêncio, você incomoda muita gente, porque as pessoas
não estão acostumados com aquele processo. Acha que você tem que entregar o bolo pronto. Entrega a receita e deixa eles aprender a fazer o bolo da vida, porque a vida é um bolo propriamente dito. A receita você pode passar, mas entregar o bolo pronto já é muita imprudência sua, porque elas vão comer e depois ainda vão sair falando de você. Então preste muita atenção, cuidado com o que você está plantando, planeje em silêncio. É no silêncio que você consegue ter as melhores ideias da sua vida. No meio daquela muvuca, no meio daquela multidão, possivelmente você não vai conseguir êxito em nada. Imagina você estar lendo um livro com aquele paredão ao lado, você não vai se concentrar, nenhuma das ideias vai ser conectada. Então permaneça em silêncio, procure um ambiente agradável, principalmente diante da natureza, e faça aquilo que precisa ser feito para você alcançar algo que você deseja na sua vida. Mas as pessoas ficam por trás disso ao tempo todo querendo que você volte para o mesmo nível, para o mesmo jogo. É porque elas não têm coragem e você não pode se conectar com elas, porque você já deu um passo adiante. O terceiro ralo são os delírios da vida. Seja hoje com a facilidade, com essa vida moderna, com tantas as coisas, as pessoas começaram a ter uma vida, digamos assim, mais social. Mas a gente tem que pagar o preço. É que nem certa vez eu estava numa loja e aí duas pessoas que estavam comigo, né, os produtos mais caros, eu fui falar de por que naquele mercadinho o preço é esse e aqui é tal. Ele falou, a gente tem que pagar o preço da loja. E aí caiu a ficha, ou seja, está dentro de um supermercado ali, com ar-condicionado, ali, com aquele atendimento, com aquele coisa lá, a gente tem que pagar todo o preço da loja, ou seja, ajudar a pagar ali o ar-condicionado, a luminária, pagar pelo espaço que você transita ali, está limpo, pagar pelo aquele aroma agradável. Lá naquele mercadinho, possivelmente não tem nada disso. Ou seja, tem uma única luz, tem ali talvez não tenha nenhum ventilador, quanto mais ar-condicionado. O chão ali, ainda feito ali, é praticamente no contrapiso. Ou seja, ainda está em andamento. Então os produtos vão ser mais baratos de uma certa forma, porque dentro daquele outro estabelecimento as pessoas estão bem vestidas, você tem que ajudar a pagar aquele processo, tudo isso vai cariciando o produto, ou seja, todo esse processo logístico sai da onde? Do bolso do consumidor. É que para muitas pessoas acha que governo entrega para as pessoas, mas tudo o que ele faz, que deveria fazer, você já está pagando, já está embutido nos seus impostos. Mais de 70% dos nossos produtos, do que nós comercializamos, fazemos e deixamos de fazer, nós já estamos pagando. Ou seja, você é um funcionário, você trabalha mais para o governo do que para você mesmo. Imagina, ainda tem que pagar imposto de uma série de coisas. Isso deveria fazer, mas para aquela mentalidade daquelas pessoas que na qual não entende, acha que é o governo que está dando isso. E é engano seu que você nem sabe do que está falando. E eu quero também falar para vocês sobre sobre esses deliveries da vida, sobre essa situação do qual eu estou falando. As pessoas começam a fazer pedidos e toda hora chega um motoboy entregando, toda hora chega ali um Uber, e aí todos os pedidos você basta dar uma ligação e as pessoas vêm. Quando é lá no final do mês, se você tiver o cuidado de fazer aquelas contas, de fazer as taxas que você pagou, você vai ver o quanto que você pagou nesse processo. Então, não foi pouco, foi bastante. Se você aprender a usar calculadoras, digamos assim, você vai entender o tamanho do buraco, que vai ser praticamente um buraco negro aí na sua vida. Lá, quando eu estava estudando no curso de logística, lá nos anos 2000, tinha um gerente de uma empresa e ele chegou e falou assim, né, com a calculadora científica, e deu uma palestra, um dos alunos, falando, se vocês conhecer
o que é uma calculadora, vocês são tudo próximo. Todas as pessoas ficou ali parada. E aí por que ele estava dizendo? Para você aprender a fazer as contas do que você ganha, do que você gasta, de todos os processos. Mas você vai ao mercado, você não olha porque você está com o cartão, você coloca todos os produtos dentro daquele carrinho. E outras ainda vão com os filhos, e os filhos é colocando um de um lado, a esposa de outro, sem saber as consequências. Lá na frente passa o cartão, e aí no final do mês vem a fatura, você não consegue pagar, paga o mínimo, como já citado, e aí vem esses transtornos. E dentro também aqui do delivery, das entregas rápidas, acontece a mesma coisa. Tudo você pede, tudo você paga imposto, tudo você paga aquelas taxas, e quando você vai ver, você já está ali endividado, que aquilo que você pagou de taxa dava para você passar o mês praticamente se alimentando. Porque o seu trabalho, às vezes o seu trabalho não está compensando. Muitas vezes você paga para trabalhar. Aí as pessoas, não, você já parou para fazer conta? Você já parou quanto que você gasta para ir trabalhar? Você já parou para pensar quanto que você gasta de alimentação? Você já parou para pensar quantas horas fica parada no trânsito? Quantas horas você fica ali fazendo, ou seja, exclusivo para o trabalho, mas não está exercendo atividade nenhuma? O quanto de tempo você perde com isso? Quando você vai analisar, mais da metade do seu salário vai nesses recursos. De almoço fora, de cafezinho fora, daquilo que se passa na rua e você compra, ou seja, daquele transporte que você poderia ir com a bicicleta e você resolveu pegar um táxi. Você também, às vezes é perto, você poderia fazer uma caminhada e você vai, pega o seu carro e tira da garagem. A partir do momento que você tira o seu carro da garagem, você já tem que arcar com estacionamento, com o risco dele na rua, com manutenção, com combustível. Então, às vezes, o trabalho em si é dificultoso, porque ele vai trazer uma série de transtornos. Se você é uma pessoa equilibrada financeiramente, você pode viver com menos tranquilo, porque você vai lá ter o seu tempo para você comprar o seu alimento, você faz o seu alimento em casa, saudável, se alimenta, ou seja, depende das condições e da qualidade da vida que você quer levar. Então a gente tem que refletir tudo isso. Só que, por que nós não fazemos? Vontade muitas pessoas têm, mas o sistema social da atualidade não deixa. É que nem educação de filhos. Eu estava outro dia, aí eu pensava, quando eu via aqueles filhos rebeldes nas escolas, para lá e para cá, eu achava que o problema estava nos pais e nos professores. E aí eu estudando e fui buscando conhecimento e descobri recentemente no livro de Augusto Cury, dos pais brilhantes e professores fascinantes, eu indico para todos os pais, mães e professores ter o conhecimento, ter o conteúdo desse livro, que o sistema social ganha. Ou seja, o seu filho vai na casa de alguém, chega lá, tem um brinquedo. Ele não tem. Quando ele chega em casa, o que é que ele tem que fazer? Fazer os pais comprar aquele brinquedo. A qualquer custo. Se o pai tem condições ou não tem condições, os pais vão se esforçar e comprar aquele brinquedo, mesmo sem poder. Vai dividir em 10 vezes, em 20, em 40, sei lá em quantas vezes, mas precisa comprar. E o prazer da compra dura por torno de 7 dias. 3 ou 4 dias depois, você vai ver o seu filho brincando com a caixa daquele produto. E aquele produto, ou seja, aquele brinquedo propriamente dito, que custou muito recurso, possivelmente está descartado ali no canto. Porque não vai ter prazer mais nenhum para eles. É assim que acontece. Então, o sistema social, de uma certa forma, tem a pressão. E os pais aceitam e compram esses produtos. Ou seja, é um sistema avassalador. Muitos pais até têm vontade de dizer não.
mas o sistema não deixa fazer isso. É muito difícil. Eu venho fazendo isso e sei a dificuldade que eu tenho. Do sistema social, do sistema familiar, de uma série de transtornos. Porque o sistema social quer que todos sigam o mesmo padrão. Para que lá na frente os nossos governantes tenham essas pessoas alienadas. Você acha que eles fizeram a legislação, criaram esses argumentos para quê? Para alienar as pessoas. É simples assim. E nós, como somos desavisados, não entendemos. E eles falam que isso não é verdade. Mas através de estudo e através de técnicas e conhecimento, eu entendi qual são a finalidade. Por trás disso, tem um sistema de alienamento para alienar as pessoas a se manter dentro do sistema. Só assim ele se mantém no poder. Porque cá entre nós, se assim não fosse, essas pessoas que estão, que estiveram e que vão estar se manter em poder, lógico que não. Por quê? Porque nada faz daquilo que deveria fazer. Mas para aquela pessoa, para aquele sistema, está sendo bom para aquele momento. Mas as condições futuramente vai chegar. E quando chegar, possivelmente, a gente não está aqui. E eles, ou seja, os legisladores, os governantes, sabem disso, que a conta demora a chegar. E essa conta vai chegar para outras gerações. E a outra geração vai pegar uma conta e eles vão entender como que as coisas vão acontecer. E a conta dele vai passar para outra. E vai virando esse processo. É o motivo pelo qual, desde o início da humanidade, é guerra, é conflitos, é uma série de transtornos. Basta a gente olhar as histórias, olhar os conflitos que tem escrito dentro dos nossos materiais escritos, que eu não vou citar fonte para não ter polêmica futuramente. Mas basta você, em busca desses conhecimentos, que você vai analisar que é justamente para isso, para fazer o alienamento social. E todas as pessoas ganham com isso. O sistema social ganha, o comércio ganha, a logística ganha e o governo ganha. Mas as futuras gerações serão prejudicadas, porque lá na frente todos esses recursos vão se esgotando. Imagina, eu sou biólogo de formação e lá, quando a gente estava estudando, no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, ou seja, vinha aquela preocupação com o sistema ambiental. E até hoje essas preocupações. Mas por que ninguém resolve esses problemas do ambiente? Porque para eles não é vantagem, porque vai tirar recursos. E lá na frente os recursos vão se esgotar. Lá na frente o planeta não é capaz de produzir a quantidade de recursos na qual nós utilizamos. E tudo é produzido dos recursos naturais. Se acabar os recursos naturais, adeus vida para qualquer espécie. Por exemplo, se acabar as plantas, acaba as vidas, porque todo o produto, todos os alimentos são de origem vegetal. Mesmo que passe para depois outros processos, mas saiu da natureza. E se hoje as pessoas vêm consumindo em larga escala os recursos naturais, certamente irão se esgotar. Só fui para dar uma espanada em cima desses conhecimentos, mas vamos voltar aqui para o quarto ralo. Comprar coisas que não precisa, ou seja, roupa de marca, tênis, uma série de coisas. Ou seja, você comprar algo que você, com o dinheiro que você não tem para agradar outras pessoas. Quando você sai comprando aquelas roupas, aquelas tênis, aquelas coisas de marca sem poder, só para impressionar outras pessoas, lá na frente a sua conta vai fechar em negativo. Então, isso vai trazer uma série de dificuldades na sua vida, na minha possivelmente. Mas se você se concentrar, mesmo que você tenha isso, queira ser uma pessoa bem-sucedida e pode usar roupa de marcas, mentaliza hoje, planta a sua semente e espera o tempo da colheita que você vai conseguir. Mas hoje não se endívida para que você possa pressionar,
porque todas as vezes você vai ficar endividado o tempo inteiro, a vida inteira fazendo isso. Então, se você já tem o recurso para tal, beleza, maravilha, é bonito, é maravilhoso, é confortável, sem dúvida. Mas você precisa estar dentro daquele patamar. Para você chegar lá, você precisa plantar semente, você precisa cuidar do seu jardim para na hora das colheitas você ter os seus recursos. Mas muitas pessoas querem colher sem plantar antes do tempo. Imagina você comer uma fruta verde, não tem sabor. Então, dentro desse objetivo, dentro desse dinheiro, jogando dinheiro pelo ralo, é para aquelas pessoas que ainda não têm. Não é para todas as pessoas. E também, se você mantém um hábito, ou seja, o hábito da simplicidade, possivelmente depois que você tenha tantos os recursos, você nem ligue para tal, só porque tem uma etiqueta, não estou aqui desprezando as marcas, e sim falando desse processo da realidade, porque muitas pessoas ficam endividadas, entram num processo e depois não saem dessa bolha porque justamente não teve a sua educação financeira propriamente dita para que você possa alcançar os seus objetivos. Então, a cada centavos, a cada real que você joga hoje pelo ralo, vai fazer diferente na acumulação da vida lá na frente. Certo dia, uma criança estava lá no bar, ou seja, no estabelecimento ali de uma venda lá na coisa, e aí o que que acontece? Essa criança veio até o pai, que o pai estava ali fazendo lanche, e ele lá pediu R$ 1. Aí eu fui e falei para essa criança, eu falei assim, se você guardar R$ 1 por dia, lá no final do ano você tem R$ 365. Porque se o ano tem R$ 305, a conta é lógica. Ele não, ele falou, eu gasto 10 por dia. Imagina, se você gasta 10 por dia, lá no final de um ano você já tem uma dívida de mais de R$ 3.600. Ou seja, é muito difícil de você querer, ou seja, passar uns certos conhecimentos para as pessoas que não têm interesses e não querem. E tá tudo certo, é o momento dela, só que lá na frente ela não adianta reclamar porque ela não conseguiu algo, porque justamente ela estava ocupada, ou seja, a mente dela estava treinada para outras adversidades. Então esse é um dos ralos de você pegar comprando aquilo que você não tem, não precisa, com o dinheiro que não tem para impressionar muitas pessoas. Isso aí é uma coisa que vai te trazendo uma série de dificuldades na sua vida lá na frente. Mas dá tempo, quando você entender isso e fazer uma reprogramação mental, você vai fazer isso. Só que o sistema social é avassalador. E aí ele vai te puxar para o mesmo local. É o motivo pelo qual muitas pessoas começam os negócios e voltam para a estaca zero. Justamente por isso, porque eles ficam concentrados naquele, naquele processo. Ah, eu não vou fazer isso porque as pessoas vão falar. Eu mesmo tenho dificuldade com várias coisas, porque as pessoas, os amigos, a sociedade, todo o tempo querendo que você faça o que eles fazem, mas você já está em outro nível. Você, por educado que vai fazer aquele processo da educação, ser educado o mais simples possível. Às vezes usar de artimanha, usar alguns exemplos, ou seja, algumas desculpas que realmente você sabe que não convence, mas é preciso porque você não quer mais estar naquele meio. Você faz aquilo que você realmente fez. No dia que você resolve mudar, você tem que ter pulso firme e fazer o que você determinou para a sua mente, ou seja, se você aceitar que a sua mente domine você, cuidado, se a mente te domina, você não vai conseguir realizar nada, porque tudo aquilo que você faz, e falei mais uma vez, é igual a pessoa que se é viciado nas drogas. Ah, eu vou fazer isso só para experimentar. É só hoje, amanhã eu paro. É só hoje, amanhã.
Isso nunca vai fazer, que é a procrastinação. Decida, é hoje, ponto final. Vai ser difícil, vai, se você tem um vício para deixar de lado, vai ser difícil, você tem que ter coragem até você realmente dominar aquele cérebro para que ele não alcance, ou seja, não faça isso. É igual você a domesticar um animal. Imagina você pega lá um animal, por exemplo, um cavalo, para você domesticar ele, para que você possa utilizar ele para o meio de transporte, para andar montado, você precisa passar pelo treinamento. É da primeira vez que ele vai aceitar aqueles arreios, aquela sela? Não é, você vai ter que insistir igual a nossa mente. Se você insistir hoje, amanhã e depois, ela vai conseguir. Tem mudança de hábito que a gente consegue fazer isso em alguns dias, ou seja, são hábitos mais simples, mas aquela coisa que está enraizada há muitos anos, você precisa até de ano para que você possa reverter isso, porque além de você estar ali nadando contra a correnteza, digamos assim, a sociedade vai pressionar você. Muitas vezes você tem que sair de cidade, deixar pessoas para trás para se livrar de algo. Por quê? Porque não é fácil, porque o sistema, ou seja, aquelas pessoas vão estar o tempo todo querendo que você esteja junto com elas naqueles finais de semana, reunido, e nada contra, é maravilhoso, é muito bom, mas as consequências vão chegar depois, ou seja, a conta vai chegar, as dificuldades. Então se concentra naquilo que você quer fazer, naquele propósito que Deus te mandou aqui, e faça que Ele vai te dar força. Vai ser momento de solidão, às vezes você vai ter que ficar muitas vezes sozinho. Aprenda a viver sozinho, ou seja, sozinho que eu falo, é você ser uma pessoa feliz com você mesmo. Como é que você vai querer buscar felicidade em outra pessoa se a felicidade está dentro de você? Você jamais vai encontrar felicidade em outras pessoas. Você vai encontrar decepção, você vai encontrar um monte de dificuldade, porque aquela pessoa também tem problema, aquela pessoa também tem família, aquela pessoa tem comprometimento com outras pessoas e não com você. Naquele momento é tudo lindo e maravilhoso, mas as coisas vão chegar e possivelmente vocês vão ter dificuldade porque você colocou expectativa aonde você não deveria, por falta de conhecimento. Levou muitos anos por entender isso. E hoje eu vivo bem, ou seja, entendo a minha realidade, entendo as minhas consequências e não me importa o que as pessoas falam de mim. Ou seja, eu agradeço a Deus por ter aprendido isso, mas é difícil porque aonde você anda, aonde você passa, você vê as pessoas de uma certa forma criticando, falando da sua personalidade, que você é diferente, mas seja você o dono, o piloto da sua aeronave, porque você sabe para onde vai. E quem sabe para onde vai, dificilmente alguém vai tirar o foco, a não ser que você entregue a direção. Porque você tem que ser o motorista, passageiro não sabe para onde vai. Ou seja, isso não é por arrogância. Isso é pelo princípio da sabedoria, é pelo princípio da liberdade. Seja liberto dos predadores, porque eles vão te colocar para baixo aos poucos. É o motivo pelo qual vai chegar lá na frente e as pessoas vai olhar para trás e vai se arrepender de ter vivido uma vida não vivida. E aí ainda não se arrependeu. E quando você é livre de tudo isso, você agradece a Deus, porque você sabe que vai chegar ao fim. E na hora que chegar ao fim, você vai agradecer, porque você viveu o que precisava viver, você viveu para você. Muitas pessoas vivem para os outros, e isso vai trazer uma série de dificuldades lá na frente. É o motivo pelo qual as depressões, você vê aí pessoas deprimidas, jovens tirando as próprias vidas, ou seja, essa desunião da vida, como assim eu posso dizer, porque depois que você está aqui, você entrega para a realidade, porque nós estamos criando hoje uma sociedade totalmente livre, totalmente fazendo assim, sendo um príncipe, achando que aqui é paraíso, aqui é planeta Terra.
vai ter momentos bons e não bons. E para quem entende isso, vai fazer a sua diferença. Mas infelizmente é em torno de 2% da população que entende essa realidade, que entende que mudar faz parte do seu conteúdo, mudar faz parte da sua história. Uma pena que a gente está aqui no mundo fazendo número, servindo de degrau para outras pessoas subir em cima e fazer o que elas querem. E as pessoas, essa base, como são desavisadas, ainda bate palma. É o motivo pelo qual a gente vê aí, principalmente, época de eleições. Não quero entrar aqui em mérito de esquerda nem de direita, que eu sou neutro na política, mas a gente vê aquela muvuca atrás de candidatos prometendo algo que nunca vai cumprir e sabendo disso, só porque por trás disso são alienados, só por trás disso recebe alguma migalha que isso vai trazer para eles naquele momento a felicidade. Passa um mês depois, começam as reclamações. Ah, porque fulano não faz nada, porque ciclano não faz nada. Você já sabe, isso vem se repetindo desde a época da humanidade, desde a época que existe pleito eleitoral. Não precisa ninguém falar, você já deveria saber. Mas você, como se alienou a um sistema desse jeito, além de você se prejudicar, você está prejudicando a sociedade. Porque as coisas seriam bem diferentes se fosse governada como deveria ser. Mas aqui não é o assunto, aqui não é o mérito, só foi para enriquecer um pouco mais desse conteúdo e aí muitas pessoas defendem. Logicamente que as pessoas vão defender. Se tá bom para você, você não vai defender, só que lá na frente alguém vai pagar a conta, entendeu? E você fala que tem amigo. Então, imagina, é justamente por isso que você tem que se concentrar em você. Jamais colocar expectativa nos outros. Mas tem pessoas que ficam buscando essas expectativas e não conseguem viver, não conseguem estar só por um minuto. Se você não aguenta a sua própria companhia, você vai aguentar a companhia de outras pessoas que têm mais problema do que você? Imagina, a matemática não fecha. É simples assim. É porque nós achamos que as coisas não vão acontecer. Mas se as coisas aconteceram com uma família, vai acontecer com todas. Ou seja, é só a gente observar e esperar o tempo que as coisas vão acontecer. Quando você vê algo acontecendo com alguém que você não tem controle, você pode se preparar, ficar preparado, que pode, não quer dizer que vai, pode acontecer. Ou seja, mas nós ficamos colocando expectativa, querendo controlar aquilo que nós não temos controle. Quando nós não temos controle de algo, nós não adianta colocar energia, gastar energia e focar resultado ali que não vai resolver. Por exemplo, alguém consegue resolver, ou seja, controlar os fenômenos naturais? Lógico que não. Então, por que você vai ficar preocupado com os fenômenos naturais que você não vai conseguir resolver? Você vai conseguir controlar a vida do outro? A vida do outro é dela, ela faz daquilo que ela quer. O que acontece? Então, você tem que se concentrar em você, porque se você se concentrar em você, gastar suas energias em você mesmo, você vai ter resultados, com certeza, porque você está cumprindo o papel que Deus mandou. E aqui, quando você cumpre o papel que o Pai mandou, com certeza você vai ter resultado. É igual aquele ditado: os filhos que obedecem os pais vão ter mais sucesso na vida. É simples assim. Aqueles que são desgovernados, possivelmente, não vai ter sucesso. É para todos? Não. Certa vez, tinha dois irmãos, gêmeos, mas os pais viviam em pé de guerra. Isso, quando foi um certo dia, os dois saíram, um para um lado e outro para o outro. E aí um virou empresário bem sucedido e o outro virou drogados. Só que nenhum sabia dar o paradeiro do outro. Certo dia, aquele empresário estava dando uma palestra. Aquele outro mendigo, aquele outro morador de rua, digamos assim, que tinha virado ali uma pessoa das drogas, estava no boteco e não podia nem pagar a conta.
E aí o dono do estabelecimento jogou ele para fora. E aí passou um conhecido, levou ele e falou para ele: rapaz, por que você está nessa situação? Aí ele começou a chorar, porque sabe, né, aquelas pessoas quando estão nesses momentos de fragilidade, vem as lágrimas, vem os choros, vem os arrependimentos, que ele está naquela situação justamente por a família que ele teve. O pai era drogado, a mãe separou, e ele mais o outro irmão foram-se embora, e também não sabia do paradeiro da família, do pai, da mãe, se era vivo, do irmão, e ele estava naquela situação. Nessa mesma situação estava aquele outro irmão empresário, bem sucedido, dando uma palestra em outra localidade. Foi quando alguém perguntou qual era o motivo daquele sucesso. Ele falou: o motivo do meu sucesso foi a minha família. Eu tive um pai drogado, batia na minha mãe ali foi embora, eu e meu irmão saímos, que nós éramos gêmeos, ele foi para um lado, eu fui para outro, não sei dos paradeiros de meus pais, para onde foram, e também não sei do meu irmão, mas eu espero que esteja tudo bem. Ou seja, por que eu contei essa reflexão? Porque do mesmo ambiente saiu duas pessoas. Ou seja, da mesma janela, um pode estar vendo ouro e outro pode estar vendo a lama. Quem é você nesse cenário? Então, aquele que virou empresário usou de trampolim para o crescimento pessoal, profissional e transformar a vida. Aquele outro também usou o trampolim negativo para ser destruído e também destruir outras pessoas. Você vê que não é do ambiente, é da essência, é aquilo que você mentaliza na sua mente que você vai em busca, que você vai em busca das suas realizações. Então, não é o ambiente, não são as pessoas que estão à sua volta, não são os governos, não é a sociedade, é o que você almeja na sua vida. Mas é difícil porque você vai ter que engolir muitos sapos, você vai ter que passar muitas dificuldades, você vai ter que passar muitas noites em claros e deixar muitos finais de semana para trás para que você possa preparar o seu solo, plantar a sua semente e colher na estação certa. O problema é que muitas pessoas querem colher antes da colheita, ou seja, não tem paciência, arranca a planta antes da produção. E aí o fruto não vai vingar. Ou seja, eu não sei se vocês conhecem as pessoas que abrem negócio hoje e amanhã fecham. Por quê? Porque não tem o tempo, não espera o tempo. Antes de a planta começar a produzir, ele já arranca. Você tem que esperar o tempo das coisas. Tudo vai ter o tempo. Se você não respeitar essa ordem, possivelmente você não vai ter resultados. Agora, depende da semente que você está escolhendo para plantar. Tem espécies que produzem em meses e outras levam anos. Você tem que saber qual semente que você está escolhendo e quais são as suas reservas para você atravessar essa diversidade. Depois de um inverno rigoroso, vai vir as flores. Vai vir as primaveras, mas você tem energia, você tem reserva para você passar o inverno? Você reservou, armazenou recurso financeiro, energia para atravessar essas adversidades? Porque se você não atravessou, lá no meio do inverno você vai pedir arrego, você vai desistir e vai recomeçar outro. E aí já passou a estação da plantação. E aí você também não vai colher. É simples assim. É você, para isso, você precisa ter conhecimento e se conectar com as pessoas certas. Não é você buscar expectativa em outras pessoas, mas você se conectar com aquelas pessoas que têm a sua mesma finalidade. Às vezes você não está crescendo, é por um ambiente que você vive, e não é por maldade, é porque as pessoas estão conectadas naquele ambiente, elas não têm coragem de sair daquele local, então é você que tem que desapegar, é você que tem que cortar o cordão umbilical e ir embora. É doído, é triste, mas se você ficar nesse ambiente, você não vai prosperar. É simples assim.
o ambiente te puxa para baixo, as pessoas te levam para baixo. Imagina, você está dentro de um ambiente que as pessoas só falam no negativo, as pessoas só falam no verbo do passado, eu fui, eu era, e aí vai te trazendo uma série de transtornos. E nós, como aprendemos por observação, por repetição, e aí vai internalizando aquelas mensagens na nossa mente. Daqui a pouco você está lá, você é uma mente próxima, uma pessoa super inteligente, mas a sua inteligência foi deixada para trás, foi deixada em segundo plano, entrou no processo da procrastinação. Aí as pessoas falam, ah, porque eu não sou inteligente, porque eu não aprendo. Você não aprende porque você não coloca foco, você não dá prioridade. Ou seja, certa vez um professor chegou numa sala de aula e pegou ali, quando voltou, né, ali de férias, todo mundo aquela agitação, né, para chamar a atenção daquele povo, ele contou ali uma história, pegou ali uns 3 saquinhos ali, um saquinho de pedras, de areia, e foi ali, né, pegou um pote e colocou ali, pegou umas pedras grandes, colocou dentro daquele tonel, dentro daquele vaso lá que estava lá, né, aquele potão lá, achei, colocou umas pedras grandes e perguntou, aqui esse pote está cheio, a pedra estava por cima da boca ali do coelho. Ele falou, está cheio. Ele foi e pegou umas pedrinhas menores e colocou dentro, né? Quando colocou tudo de novo até a boca, ele falou, e agora, está cheio? Todo mundo, está cheio. Ou seja, ele foi, pegou o outro saquinho que tinha ali com areia, despejou, a areia foi ali compactando, coube toda a areia dentro daqueles compartimentos, naquelas brechas, naquelas lacunas. Todos eles foram se encaixando nos seus devidos lugares, nas suas coisas. E aí perguntou, tá cheio? Tá. Foi quando ele pegou por último, pegou ali uma jarra com água, encheu, ou seja, aquela água coube todo novamente dentro daquele pote. Ou seja, para que eu estou falando isso? Para saber quais são as suas prioridades. Quais são as nossas prioridades? Se você, por exemplo, tivesse enchido o pote com areia, possivelmente não ia caber mais nada, a não ser a água. Mas as pedrinhas menores não ia, e as outras pedras grandes também não, porque você já tinha colocado. Então, na nossa vida a gente tem que dar prioridade. Quais são a sua prioridade? Às vezes você não fala, eu não faço isso, mas não é o que você não faz, você não dá prioridade. Às vezes você tem condições financeiras de colocar um filho numa escola particular e você não coloca, porque você quer alienar ele ao sistema governamental. Você coloca ele lá dentro do sistema do alienamento, porque você não dá prioridade à educação. Você às vezes não dá prioridade para a sua saúde, se alimenta de qualquer porcaria, de qualquer coisa, lá na frente a conta vai chegar. Então tudo na vida é prioridade. Todos esses exemplos, esses 4 exemplos que eu dei, das pedras grandes, das pedras menores, da areia e da água, é para fazer como que está a nossa vida. O que você está priorizando? Você tem que entender o que a gente vai fazer primeiro. Nós temos que fazer numa ordem, hoje, amanhã e depois, mas nós às vezes queremos inverter. Se você inverter esse processo, como eu falei, enchendo o pote com areia, possivelmente não vai caber as pedras grandes, as menores. A água, tudo bem, porque a água serve para dissolver, porque a água é o solvente universal. Ela vai dissolver em tudo que alcança, tudo que existe. Ou seja, se você vai fazendo uma travessia ali, por exemplo, vai você e outro cidadão, aí você está carregando uma carga de espuma, levinha, sorridente, aquele outro amigo seu carregando um saco de açúcar na cabeça e você um saco de espuma. E você zoando, mudando dele, pá, porque você ali está feliz, o seu peso está leve. O dele, ele está ali sofrendo. Chega dentro do rio, na travessia do rio, quem está levando um saco de açúcar possivelmente vai chegar do outro lado com leveza. Se ele sobreviveu a essas adversidades, lá na frente do rio ele vai passar por outro lado tranquilo, leve e solto. Ou seja, porque o açúcar foi dissolvido na água, porque a água é um solvente universal. Já a espuma absorveu toda aquela água
e aquele peso, possivelmente você não vai conseguir sobreviver depois daquele rio. Por quê? Porque você não estava preparado. Então, as adversidades é isso. A gente às vezes tem que pisar nos espinhos para a gente ter glorificação lá na frente. Mas você hoje está feliz da vida, lá na frente você tem a dificuldade, você não vai conseguir passar por essa sobrevivência. É assim que muita gente está vivendo. Entra no processo, na hora que a conta chega, na hora que as adversidades, na hora de pisar nos espinhos, você não tem coragem e se entrega para a vida. Então esse é um exemplo prático das coisas que vão acontecendo na nossa realidade. Então todos esses processos que vai trazendo é lições de vida, mas nós precisamos hoje entender todos esse processo desse negócio do nosso gastar os dinheiros. Outra coisa, outro dos ralos aí que gasta nosso dinheiro à toa são aquelas comprinhas diárias. Passa na sua rua, pessoa vendendo sorvete, você compra. Passa vendendo pão, você compra. Passa vendendo café, você compra. Tudo que passa, você compra. Eu não sei se você já observou pessoas que fazem desse jeito. E lá no final do dia, lá no final do mês, lá no final do ano, isso fez a diferença. Certa vez eu estava com o carro numa oficina e ali ficou o dia inteiro o mecânico trabalhando ali, ajeitando o meu carro, e tudo que passava ele comprava. Passava o carro do lanche, ele comprava, passava o sorvete, ele comprava, passava tudo, ele comprava. Eu nunca vi uma cena daquele tipo. Eu fui fazendo a conta, eu me incomodei com aquilo, eu fui fazendo a conta. No final do dia ele tinha gastado em torno de uns R$ 90, mais ou menos, só com uma besteira. Isso já faz uns 10 anos atrás, ou seja, era em torno de uns R$ 200 hoje, porque tudo que passava ele comprava, era para ele e mais outros dois funcionários que trabalhavam mais ele, ou seja, o dono da oficina comprando. Nesse processo ficou eu, cá e mais um outro que chegou. Eu entendi ali, mais ou menos, que ele tinha ganhado naqueles dias uns R$ 200. Mas só R$ 90 já tinha gastado ali com besteira, com coisas desnecessárias, que não precisava fazer isso. Ou seja, imagina esse dinheiro fazido, multiplicado por 30, depois multiplicado por 365. Quanto de dinheiro não dava de economia? Não estou dizendo que a gente não precisa se alimentar, mas se alimentar saudável. Porque todos aqueles alimentos, todas aquelas besteiras que estava comendo, era ainda alimentos que não estavam fazendo nenhum tipo de nutrição. Ou seja, aos poucos destruindo as suas próprias células. Eu observei, fiz de conta que não vi nada, cada um tem a vida que merece, mas fui observando. Aí uma pessoa desse tipo anda reclamando porque as coisas estão caras, que não tem sucesso. Como que a pessoa vai ter sucesso? Se o dinheiro de você está investindo em você para ter o sucesso lá na frente, você está destruindo ele agora e possivelmente destruindo a sua saúde, que lá na frente você ainda vai precisar de mais recursos para tentar recuperar a sua própria saúde. Então, tem que entender dentro desse contexto, dentro dessa realização. Porque se a gente não fizer essas contas, não fizer essas observações, acaba trazendo isso para a nossa realidade. Aqui o sétimo ralo que eu quero falar para vocês é sobre a troca de eletrônico. Não sei se vocês conhecem, mas a maior parte das pessoas, quando sai um lançamento de um eletrônico, corre lá e compra. É de um celular, é de uma geladeira, é de uma televisão. Ou seja, o seu aparelho ainda está funcionando. Além de você estar, digamos assim, usando recursos naturais que deveria preservar o ambiente, está utilizando aqueles recursos caríssimos. Você tira o celular da loja, quando você sai na esquina, 20 a 30% dele já foi desvalorizado. Então, se ainda está funcionando para o seu uso, está tudo bem, continue. As empresas precisam vender, a logística precisa, mas também você precisa ter a sua consciência mental, ter a sua economia financeira e adquirir todas essas realizações. Isso leva dinheiro para o seu ralo, são essas lições.
Ou seja, nada contra os fornecedores, empresas, cada pessoa precisa ganhar, mas também as pessoas precisam se conscientizar, comprar no momento certo, para que não possa se endividar, ter recursos adequados para que você possa ter as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Vamos primeiro entrar dentro do nosso contexto da prioridade. Contei sobre a história lá das pedras e do vaso para que a gente possa entender esse contexto. Assim também falei um pouco lá da metáfora do açúcar e da espuma na travessia. Depois que você tem esse conhecimento, essas visualizações, possivelmente você vai ter uma visão diferenciada. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, tá tudo bem. Se não fez, tá tudo ótimo. Ninguém é obrigado a seguir ninguém, mas muitas coisas podem acontecer a partir do momento que você resolver mudar a sua vida. Se isso fez sentido, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com seus grupos, para que nós possamos plantar semente da prosperidade e ter sucesso na área que você almejar e você seguir sempre os passos, seguir a missão que Deus determinou, ou seja, que Deus te colocou no mundo para você fazer. Era isso que eu queria falar para você nesse vídeo, ou seja, vários vídeos no canal, para vocês aí também refletindo. Se o meu conteúdo não fizer sentido, procure o conteúdo de outros, porque o melhor professor é aquele que você entende. Mas se isso fizer, eu fico grato. Se não fizer, tá tudo certo também. Deus abençoe e até o próximo vídeo.